Esporte, aqui é o Rodrigo Matos, nossa coluna de quarta-feira. Dê uma curtida aí no canal do Esporte, no YouTube. Então, vou falar hoje sobre o ano da maior ressaca financeira que nós teremos no futebol brasileiro na história, que é esse ano do coronavírus. E aí você vai falar assim, mas a crise está em todos os setores da economia no mundo inteiro, e é verdade. Está afetando todos, uma recessão como não se vê pelo menos desde 2008. Mas especialmente o futebol brasileiro vai ser muito afetado porque ele já vinha de uma situação muito complicada. E qual era essa situação? O ano de 2019 foi um ano de gastança desenfreada. E aí se você pegar dois dos clubes de São Paulo, o São Paulo e o Corinthians, por exemplo, fecharam com déficit de 150, 170 milhões nessa casa. Quer dizer, por quê? Gastavam muito com futebol e se financiavam com empréstimo ou estão devendo para outros clubes. No caso, o São Paulo contratou Daniel Alves, fez aquela festa toda e tal, não tinha dinheiro para pagar, assim como não tinha dinheiro para aquele investimento de Hernanes, Pato, Pablo, enfim, todos esses jogadores juntos não tinha, e acabou fechando com a dívida bancária do São Paulo dobrou, foi para 120 milhões de reais, vai ter que pagar muito dinheiro esse ano. O Corinthians ainda não está com o balanço publicado, mas assim, a situação também é bastante complicada. Contratou jogadores, apesar do time parecer barato. O Ramiro, por exemplo, foi quase 20 milhões, um monte de contratação. O próprio Andrés, eu acho que admitiu que exagerou. E o clube hoje todos têm despesas altas e aí afetado já por essa questão da queda de receita. Além deles, os três do Rio que já estavam mal, com exceção do Flamengo, a situação se torna mais complicada ainda, fica com perspectiva de dificuldade para pagar a folha. Os dois de Minas, o Cruzeiro já com a derrocada que a gente tinha visto da gestão completamente responsável do presidente Wagner Pires de Sá, e o Atlético Mineiro também igual agora, teve que pagar 13 milhões de marcos de uma dívida que ele estava enrolando há anos, ia perder ponto, estava sem pagar salário, mesmo assim contratou um técnico caríssimo, Sampaoli, bancado aí por uns mecenas, o cara do BM, os donos do BMG e da MRV ajudando, mas assim, sabe-se lá como é que o clube vai pagar. Enfim, mesmo clubes que estavam mais bem estruturados, como Flamengo, Palmeiras, Grêmio, vão sofrer, porque gastaram bastante no ano passado, estão com folhas altas e agora vão ser afetados, já tiveram que fazer, todos fizeram redução salarial, ok, mas isso aí é só o primeiro passo. A quebradeira ainda não está clara, porque primeiro os números do balanço ainda não saíram todos de todos os clubes, segundo que a gente tem que ver o efeito do que aconteceu de fato. Tem a negociação da Globo que pode ter redução de pagamento, já perdeu 10, 15% de bilheteria, esquece isso aí esse ano, vai ter perda de sócio-torcedor, perda de patrocinador, então é difícil até saber o tamanho dessa quebradeira. E essa quebradeira tem muito de responsabilidade dos dirigentes, não dá para botar a culpa só no coronavírus. Mas então, aí por isso você fala assim, então tem que voltar, porque se não voltar, os clubes vão se tornar inviáveis. Estão caminhando para uma inviabilidade alguns clubes sim, só que nesse momento a volta é uma insanidade, né? Estamos com mais de 12 mil mortos, o país perto do pico da pandemia não tem a mínima condição de ter jogo de futebol agora, né? Nem nesse mês de maio, dificilmente em junho, né? Seria uma loucura quem defende nesse momento uma volta do futebol. Então, o que fazer? Antes de pensar num plano de volta, o que os clubes deveriam já ter conversado melhor com a CBF é um plano de resgate e de viabilidade dos seus caixas. E como que isso vai acontecer? Vamos premiar quem foi responsável, gastou muito. Não é isso. Eu acho que a CBF, como ela tem bastante dinheiro em caixa, ela é o único balanço efetivamente completamente saudável do ano passado, ela deveria criar linhas de crédito para viabilizar esses clubes. Eles vão ter que pagar, não vai ter uma questão... E aí, inclusive, é uma chance dela impor as medidas de responsabilidade financeira por meio do fair play. Quer dizer, você dá o dinheiro e age como se fosse um FMI. Estou dando dinheiro, mas você vai ter que se enquadrar em determinadas regras e ser, nos próximos anos, a partir desse jeito. É dessa forma que a CBF deveria injetar dinheiro por meio de empréstimo nos clubes, com uma linha de crédito mais barata, enfim. Mas o que eu digo é que, antes de pensar no plano de volta, que é muito cedo para acontecer agora, a CBF e os clubes têm que pensar num plano
de viabilidade financeira do futebol brasileiro. Porque senão, quando voltar, não vai ter. Não vai ter, os jogadores não vão receber, vai ter greve, vai ter uma situação de caos. É agora o momento de pensar nisso. É isso. Nos encontramos na próxima quarta-feira. Um abraço para todos, fiquem bem. Qual?